Glenn era um garoto órfão repugnante e feio que amava ler histórias. Um dia, ele encontrou uma história sobre um poderoso mago enfrentando um senhor dos demônios. O senhor dos demônios perguntou ao mago por que ele lutava tão arduamente contra ele, e o mago respondeu que estava lutando para proteger algo importante para ele. Foi isso que lhe deu a força para continuar lutando, não importasse o que. Assim, a batalha continuou, e o mago usou um fogo sagrado para derrotar o senhor dos demônios, e foi isso. À medida que Glenn crescia, ele queria ser um mago exatamente como o da história. Ele queria ser um mago da justiça. Quando fez 15 anos, conseguiu ingressar no exército do reino e tornou-se o mago mais forte com seu feitiço original invencível. Um dia, a princesa Erana foi capturada por alguns magos malvados. A rainha caiu em desespero e implorou a Glenn que salvasse a princesa. Glenn conseguiu encontrar a princesa e salvá-la dos malfeitores. A princesa começou a gritar, mas Glenn pediu a ela que se calasse, mencionando que ainda havia inimigos por perto, e prometeu protegê-la para sempre. Foi lá que ele conheceu sua companheira Sarah, que realmente gostava de sua personalidade. Mas havia um problema, Glenn começou a odiar a magia. Ele queria originalmente ser alguém que pudesse ajudar as pessoas, mas a única coisa que fez foi sujar suas mãos com o sangue dos outros, apesar de suas emoções. Mesmo assim, Glenn nunca desistiu de seu sonho porque Sarah estava lá para apoiá-lo. Até que um dia, os dois saíram em uma missão e ela perdeu a vida. Glenn não conseguiu protegê-la, e a partir desse momento, ele desistiu de ser um mago e fugiu, voltando para a casa de sua mãe adotiva, Celica, uma das magas mais poderosas do mundo. Ele ficou deitado lá e foi um perdedor patético por um ano inteiro, até que Celica teve uma ideia. Ela queria que ele se tornasse um substituto de professor em uma academia de magia. Ele não queria fazer isso, alegando que não era qualificado, mas Celica insistiu e ameaçou fritá-lo com sua magia. Ela até fez um buraco na casa para mostrar que estava falando sério. Glenn ficou assustado e finalmente concordou. Alguns dias depois, nos encontramos na cidade de Fite, no Império Elano. Havia uma garota chamada Rumia que frequentava essa escola mágica. Um dia, ela viu um velho na rua que machucou o dedo. Ela era uma garota gentil, então foi ajudá-lo usando sua magia de cura. Ela consertou o dedo do homem muito bem, e ele ficou muito impressionado. E ele agradece a ela, dizendo o quão incrível ela é. Mas aqui está a questão, usar magia fora da escola é proibido. Então, de maneira brincalhona, ela diz para o homem, Vei, você tem que manter isso em segredo. O homem, com um piscar de olhos brincalhão, promete fazer exatamente isso. Um dia, enquanto Romeu estava a caminho da escola, sua amiga Cineie, da mesma academia, se juntou a ela. Elas conversaram sobre um professor que havia desistido e estavam um pouco preocupadas com quem seria o novo professor delas. Enquanto caminhavam, um menino veio correndo e gritou para elas saírem do caminho. Ele estava super assustado com medo de bater nelas. Cineie, rápida como sempre, usou seu escudo mágico para bloqueá-lo, mas acabou fazendo com que ele voasse para o ar e caísse em uma fonte. As meninas correram para verificar se ele estava bem e, para o alívio delas, ele saiu da água e perguntou se estavam bem. No telhado de um dos prédios da academia, outra garota esperava por alguém, mas essa pessoa estava atrasada, e ela não estava nada feliz com isso. Voltando para Cineie e Rumia, elas continuaram conversando com o garoto que tinha esbarrado nelas. Ele continuava perguntando se estavam bem e então teve uma ideia estranha. Ele agiu como se fosse culpa delas terem esbarrado nele e disse que poderiam se meter em encrenca a menos que fizessem um acordo com ele. Ele começou a medir a altura de Ria e tudo mais, o que a deixou desconfortável. Então, Cineie usou seu escudo mágico novamente e o fez voar pelo ar mais uma vez. Esse cara era realmente estranho. Enquanto isso, toda a escola estava se perguntando onde estava o professor substituto. A turma estava esperando e ficando cada vez mais impaciente, pois o período da aula estava quase acabando. Eles estavam reclamando e falando sobre apresentar uma queixa ao corpo discente, porque aquilo era muito pouco profissional. Mas finalmente o professor apareceu e adivinhe quem era? O mesmo cara com quem Cineie e Ria tinham esbarrado mais cedo. Ele agiu como se não os conhecesse e se apresentou como Glenn. Parecia que ele não estava nem um pouco interessado em ensinar e começou a falar sobre seus hobbies, o que Cineie achou bem chato. Na aula, o novo professor, Glenn, escreveu no quadro que os alunos deveriam estudar por conta própria porque ele estava muito cansado. Ele até colocou a cabeça na mesa e adormeceu. Os alunos ficaram super surpresos, especialmente Cineie, que não ia deixar aquilo passar. Enquanto isso, outro professor que estava preocupado com o atraso de Glenn discutiu com o diretor. Ele sabia que Glenn não estava apto para ensinar o tipo de alunos que tinham na escola, e disse que Glenn apenas diria para eles estudarem sozinhos, o que foi exatamente o que aconteceu. Então, o diretor soltou uma bomba. Glenn nem sequer tinha uma licença de ensino, mas o diretor confiava em uma professora poderosa na academia chamada Celica, que tinha recomendado Glenn. O professor preocupado chamou Celica de bruxa assim que ela entrou, mas ela ouviu e não se importou de ser chamada de bruxa, desde que ninguém falasse mal de Glenn. Ela o assustou o suficiente para fazê-lo voltar atrás no que disse e ele saiu correndo gaguejando um pedido de desculpas.
De volta à sala de aula, Glenn tentava agir como um professor, mas não estava levando aquilo a sério. Sua caligrafia era desleixada e Sidney nem conseguia ler o que ele escrevia, embora Rumia não tivesse nenhum problema. Quando um aluno perguntou sobre a tradução de um feitiço, Glenn não conseguiu encontrá-lo no livro e disse para ela descobrir por si mesma. Isso deixou Sidney muito brava, e ela chamou Glenn de mau professor. Ele se defendeu, dizendo que não podia inventar coisas. Então, a campainha tocou e ele saiu sem passar nenhum dever de casa ou algo do tipo. As meninas foram para os vestiários para trocar de roupa e se preparar para a próxima aula. Sidney estava furiosa por Glenn não levar as coisas a sério, e Rumia estava preocupada com sua amiga. Sidney precisava de alguma cura, então pulou no peito de Rumia, o que a fez ficar um pouco menos irritada. Flynn ficou impaciente e entrou no vestiário enquanto as meninas ainda estavam se trocando. Elas gritaram para ele sair, mas ele se recusou e queria falar sobre o clichê dos acontecimentos. Ele não queria ser envergonhado por vê-las, então as meninas o expulsaram e ele acabou tendo um sangramento nasal. Mais tarde, Sidney se sentou perto da janela na cafeteria e se perguntou por que cancelaram a aula que Glenn deveria ensinar só porque ele se machucou. Ela sentia que estava perdendo tempo quando deveria estar aprendendo sobre o mistério de Malarus, um castelo no céu, para cumprir sua promessa ao avô. Então, Glenn apareceu com sua bandeja de almoço e Sidney ficou instantaneamente brava. Rumia tentou começar uma conversa com Glenn sobre sua comida, mas a tensão estava no ar. Glenn disse a ela que comer era uma de suas coisas favoritas, especialmente quando não precisava cozinhar a comida ele mesmo. Ele descreveu o quão delicioso estava e Sidney disse que talvez experimentasse um dia. Glenn estava se sentindo generoso e compartilhou um pouco de sua comida com ela. Ela gostou muito e Glenn perguntou se estava tudo bem. No começo, Sidney ficou de mau humor e disse que não era da conta dele, mas então ela lhe disse que comia pouco porque não queria dormir durante a aula. Ela acrescentou que, como ele era o professor, não se importava em cair em um coma. Isso chamou a atenção dos alunos ao redor deles, e Glenn perguntou se Sidney tinha algo a dizer a ele. Antes que ela pudesse responder, ele rapidamente enfiou uma colherada de comida na boca dela. Depois de engolir, ele pegou um pouco de comida do prato dela, o que deixou Sidney bastante irritada. Ela se perguntava se ele realmente se chamava de professor com tal comportamento, e ele apenas disse que era temporário. No dia seguinte, na aula, Glenn fez a mesma coisa de sempre e voltou ao estudo. Ele simplesmente não queria ensinar. Ele estava super preguiçoso, e não tinha interesse em tentar. Os dias seguintes não foram diferentes, ele parecia ainda menos animado do que antes, como se só quisesse chegar à aula e tirar uma soneca na mesa. Isso realmente desanimou os alunos e frustrou totalmente Sidney. Um dia, Sidney finalmente teve o bastante. Ela se levantou, toda irritada, e reclamou do comportamento de Glenn. Ela disse que vinha de uma longa linhagem de nobres e que, se contasse ao pai dela sobre isso, ele demitiria Glenn. Bem, Glenn surpreendeu a todos. Ele pegou a mão de Sidney e disse para ela ir em frente e reclamar. Ele queria ser demitido. Ele nunca quis trabalhar na escola em primeiro lugar, mas não podia sair por causa de Celica. Ele pensou que, se fosse demitido, ela não faria nada contra ele e ele estaria fora do emprego, como queria. Isso deixou os alunos super curiosos, e Sidney não recuou. Ela desafiou Glenn para um duelo mágico naquele momento. A educação significava muito para ela, pois era o caminho para resolver o mistério de Mulgari. Ela disse a Glenn que, se ganhasse, ele teria que mudar seu comportamento, e ela sabia que venceria, porque ele não respeitava a magia. Glenn concordou, mas pediu a ela que aceitasse seu pedido se ele ganhasse. Parecia um tanto sombrio. Eles levaram o duelo para fora e todos os alunos assistiram. Glenn disse que só usariam magia de choque, que é toda sobre eletricidade. Os alunos estavam se perguntando quem sairia vitorioso. Sidney se deu um pequeno discurso motivacional para ganhar coragem e então disparou seu primeiro golpe. Acertou Glenn em cheio, surpreendendo todos, porque achavam que Glenn seria melhor. Mas Glenn agiu como se tivesse dado uma chance a ela de propósito. Ele tentou contra-atacar, mas Sidney o chocou de novo e de novo. Ela perguntou se ele não conseguia conjurar o feitiço, e ele fingiu que podia, mas só queria que ela ganhasse. Os alunos sabiam que ele estava mentindo, mas ele agiu como se estivessem quase empatados, mesmo depois de ela tê-lo chocado 3 vezes e ele só conseguiu acertar um choque nela. Fingiu como se nunca tivesse concordado em ser um professor melhor e apenas riu antes de sair correndo. No dia seguinte, Glenn ainda não levou suas aulas a sério. Ele não se importava em cumprir sua promessa a Sistine de jeito nenhum. Uma aluna perguntou a ele sobre magia, pois o autoestudo não estava funcionando para ela e ela queria entender melhor, mas Sidney disse para Lynn não pedir ajuda a Glenn porque ele não compreendia a grandeza da magia. Isso fez Glenn perguntar a Sidney sobre os benefícios da magia para a humanidade. Ele argumentou que áreas como medicina ou ciência poderiam fazer as mesmas coisas que a magia faz. Sidney tentou defender a magia, dizendo como ela era incrível e verdadeira, mas Glenn interrompeu e disse que a magia era boa apenas para matar, explicando quão eficaz era em tirar a vida de alguém. Isso deixou Sidney extremamente irritada, e ela deu um tapa nele antes de sair da sala chorando.
acontecendo. Ninguém esperava que isso acontecesse e todos ficaram chocados. Mais tarde, Glenn foi até o telhado da academia e refletiu sobre seu comportamento. Ele e Sistine tinham ideias diferentes sobre magia e ele provavelmente menosprezava as crenças dela. Ele se arrependeu de tê-la magoado, mesmo que não tenha admitido. Ele viu Rumia no laboratório tentando praticar magia por conta própria, então ele foi até ela. Ele não ficou feliz por ela estar usando o laboratório sem supervisão, mas deixou-a continuar trabalhando no círculo mágico que estava criando. Rumia não sabia como fazê-lo funcionar e Glenn disse a ela que precisava de muito mercúrio. Ele conseguiu um pouco e o derramou no circuito, ajudando Rumia a fazer seu círculo funcionar. Isso a deixou muito animada. Depois do experimento, Glenn e Rumia começaram a conversar. Ela perguntou o que ele fazia antes de se tornar professor. Ele disse que ficou desempregado por um ano e viveu às custas de Celica. Rumia perguntou sobre o que ele fazia antes disso, mas Glenn não quis falar sobre isso. Ele começou a perguntar a Rumia por que ela estava interessada em magia e ela disse que queria retribuir um favor. Ela tinha sido sequestrada por criminosos anos atrás e foi resgatada por um poderoso mago. Por isso, ela queria aprender mais sobre magia. Ela também revelou que tinha morado com Cinei e sua família, que tinham sido gentis com ela antes de se separarem. À noite, Rumia pediu a Glenn para se desculpar com Cinei porque a magia significava muito para ela, conectando-a ao seu falecido avô. No dia seguinte, Glenn se desculpou com Cinei, admitindo que sua atitude estava errada, embora não tenha mudado sua opinião sobre magia e sua utilização. Todos na classe ficaram surpresos, especialmente Cis, que não esperava ouvir essas palavras de Glenn. Depois disso, Glenn decidiu ensinar a classe como usar magia corretamente, pois percebeu que eles estavam fazendo errado. Eles ficaram chocados, pois não achavam que ele poderia fazer melhor do que eles, especialmente após seu duelo com Sistine. Mas Glenn usou o choque como exemplo e mostrou a eles como a forma de lançar o feitiço poderia afetar o resultado. Ele demonstrou resultados diferentes com base em como lançava o feitiço, surpreendendo a todos. Em seguida, ele explicou que a magia era sobre estudar o coração e a mente, como eles poderiam influenciar o uso da magia. Ele até mostrou que poderia usar o choque com apenas uma palavra, o que foi muito impressionante. Ele explicou que os livros que estavam usando eram apenas para memorizar magia, mas antes de memorizá-la, eles deveriam entendê-la primeiro. Isso mudou a opinião de muitos alunos sobre ele como professor e como mago. Dias depois, Glenn estava se tornando mais popular na academia. Estudantes de outros cursos estavam indo às suas aulas porque ouviram dizer que ele era um ótimo professor. Após terminar seu dia, ele foi para o telhado da academia, pensando que ensinar não era tão ruim afinal. Lá, Celica apareceu e parabenizou Glenn por seu progresso como professor. Glenn pediu desculpas por tê-la preocupado, o que a fez sorrir. No entanto, Celica disse a ele que precisava participar de uma reunião com todos os funcionários da academia, então a sala de aula de Glenn seria única em uso, e eles precisavam ter aulas extras. Justo quando os alunos de Glenn chegaram e estavam prestes a falar com ele sobre magia, ele percebeu que estava sendo seguido. Glenn pediu ao estranho que se apresentasse, e um cara chamado Carol apareceu, tentando machucar Glenn. Enquanto isso, em outra cena, a turma 2 estava esperando seu professor chegar, pensando que ele estava atrasado novamente. Mas então, mais 2 criminosos apareceram, liderados por um cara chamado Rei. Eles estavam procurando Rumia e decidiram levá-la com eles e usar os outros estudantes como reféns. Descobriu-se que Ria era na verdade a princesa de Alano, que todos pensavam que havia morrido anos atrás. De volta a Glenn, um dos criminosos ficou com Cinei e planejava machucá-la. Ele começou a fazer coisas ruins com ela e zombou dela, dizendo que ela estava agindo durona, mas então Glenn apareceu de repente. O criminoso tentou usar magia para machucar Glenn, mas não funcionou. Glenn tinha um poder especial chamado Mundo do Tolo que podia selar qualquer magia em uma área específica, fazendo-a desaparecer. Ele mencionou que isso também o afetava, então ele não podia usar magia também. Então Glenn derrotou facilmente o criminoso usando artes marciais e o venceu. Glenn na verdade já tinha derrotado Carol com suas próprias mãos antes de chegar à academia. Após Glenn derrotar o criminoso, ele perguntou a Cinei se ela estava bem. Ela começou a lhe contar algo, mas ele interrompeu, dizendo que não deveria ser um professor com suas mãos sujas, que ele usou para derrotar o criminoso. Ele sentiu como se suas mãos estivessem sujas, mas então Cinei o interrompeu e apontou que suas calças tinham caído, o que o fez sentir vergonha. Então, Cinei explicou tudo o que tinha acontecido, como os criminosos tinham levado Rumia e mostrou a Glenn o braço do criminoso amarrado com uma tatuagem da organização Sabedoria Divina. Glenn entrou em contato com Celica em busca de ajuda, mas ela revelou que a organização Sabedoria Divina estava cheia de magos malignos e não podia ajudar. Glenn pediu desesperadamente por reforços, mas Celica explicou que não tinha autoridade e não podia fazer nada. A academia estava selada, e Glenn estava completamente sozinho. Cinei percebeu que não podiam conseguir ajuda e se sentiu impotente. Ela tentou fugir para procurar Rumia, mas Glenn a impediu, sabendo que ela não poderia fazer isso sozinha, especialmente com criminosos perigosos por perto.
Cineia começou a chorar, percebendo que o que Glenn tinha dito sobre a magia ser usada para o mal era verdade, e pessoas mais podiam fazer coisas ruins com ela. Glenn a consolou, prometendo encontrar os outros criminosos e salvar Rumia. O criminoso que eles tinham amarrado começou a rir, maniacamente, afirmando que Glenn era igual a eles, usando magia para o mal, mas Cineia defendeu Glenn, dizendo que ele era uma boa pessoa. De repente, vários golems esqueléticos convocados por Rei apareceram e atacaram o criminoso que estava do lado deles. Quando os golems tentaram atacar Cineia e Glenn, Glenn lutou para dar um soco em um deles porque não estava usando magia. Cineia o ajudou a desfazer sua magia de anulação, permitindo que ele usasse magia para se defender dos golems. Eles fugiram rapidamente, mas os golems os seguiram de perto. Antes que pudessem ir mais longe, Glenn pediu a Cineia para preparar um feitiço contra os golems. Cineia usou um feitiço de Blizzard que conseguiu parar os golems. Glenn começou a preparar um poderoso feitiço chamado Raio de Extinção e o lançou, destruindo todos os golems e parte da academia. No entanto, usar magia tão poderosa deixou Glenn em péssimas condições. Rei entrou na cena e Glenn perguntou a Cineia se ela poderia lançar um feitiço de dissolução contra as armas de Rei, mas ela precisava de tempo para recuperar suas forças. Glenn a empurrou para alguns arbustos para lutar sozinha. O duelo com Rei começou, e ambos mostraram suas habilidades para acabar com a luta rapidamente. Glenn tentou usar um feitiço de anulação para parar as espadas de Rei, mas já estava ativo, então ele não conseguiu anulá-lo. Ele tentou outro tipo de magia, e Rei tentou contra-atacar. No entanto, Glenn havia enganado Rei, levando o ataque de frente. Foi quando Cineia apareceu, desfazendo o feitiço de Rei e permitindo que Glenn o atacasse com uma de suas próprias espadas. Derrotando-o, Rei lembrou-se de quem Glenn era e revelou que Glenn era um assassino de magos que havia trabalhado para o Império. Depois de mencionar isso, Rei morreu e Glenn desmaiou devido à perda de sangue. Cineia tentou curá-lo com magia. Após várias horas, Glenn acordou e encontrou Cineia inconsciente. Após usar todo o seu poder, Celica chamou Glenn várias vezes, tentando entrar em contato com ele. Ela perguntou sobre a situação, e Glenn explicou que Rei tinha sido derrotado, mas a barreira ainda estava de pé. Celica explicou que a barreira foi projetada para manter as pessoas dentro, o que significava que os criminosos ainda estavam na escola. Glenn percebeu que os círculos de teletransporte estavam sendo redirecionados pelos criminosos para permitir que eles escapassem sem liberar os reféns. Glenn decidiu ir procurar Rumia sozinho e deter os criminosos nos círculos de teletransporte. Após algum tempo, ele chegou à torre onde Rumia estava sendo mantida. Lá, ele descobriu que o mentor por trás de tudo isso era Ui, o professor que havia cedido seu cargo para Glenn. Glenn queria lutar contra Ui, mas Ui revelou que havia criado um círculo mágico para teletransportar Rumia para a base deles. Se Glenn quisesse salvar Rumia e a escola, ele teria que parar de brincar e desfazer o círculo mágico antes que o tempo se esgotasse. Glenn decidiu usar seu próprio sangue para quebrar o círculo, destruindo cada camada do feitiço. No entanto, quando ele chegou à última camada, ficou sem mana. Rumia estendeu a mão para tocar Glenn, mas o círculo mágico tentou impedi-la, ferindo seu dedo no processo. Apesar da dor, ela conseguiu tocar Glenn. Glenn viu isso e percebeu que Ria tinha o poder de aumentar sua mana. Descobriu-se que Ria era uma amplificadora, o que significava que ela podia fazer isso. Com a ajuda dela, Glenn ganhou força suficiente para destruir o círculo mágico. Quando ele destruiu o círculo, houve uma luz intensa que se espalhou por toda a escola. Cineia viu isso e soube onde Glenn estava. Depois, Glenn confrontou Ui e o derrotou com um soco. Mais tarde, Glenn encontrou-se com Celica, que revelou a verdadeira identidade de Rumia como a princesa do Império, alguém que havia fingido sua própria morte e agora vivia sob um nome diferente. Embora Glenn não tenha ficado surpreso ao ouvir isso, ele não se importava muito com sua identidade ou porque ela tinha fingido sua própria morte. Quando Celica perguntou por que ele continuava ensinando na escola, Glenn admitiu que queria ver o potencial completo de seus alunos. Após o ataque à academia, as notícias chegaram à família real no reino de Oano, onde a mãe de Rumia era a rainha. A rainha estava profundamente preocupada com Ria durante os 3 anos em que ela tinha desaparecido. Alguns membros do reino estavam preocupados com as notícias se tornando públicas, mas aconselharam a rainha sobre como lidar com a situação. No entanto, quando Rumia foi encontrada, a rainha ficou sobrecarregada de alívio e felicidade por sua filha estar viva e segura. No dia seguinte, na aula, Rumia e Sistine estavam tentando convencer seus colegas de classe a se inscreverem para uma competição. No entanto, os estudantes não pareciam interessados e careciam de confiança em suas habilidades mágicas. Eles estavam preocupados em se humilhar na frente da rainha, que se dizia que estaria presente. Alguns nem queriam competir. Rumia e Cineia fizeram seus melhores esforços para motivar os alunos e transmitir a importância da competição como uma oportunidade única na vida, mas seus esforços foram em vão. De repente, Glenn irrompeu pela porta, cheio de confiança e afirmando saber como inspirar os alunos. Ele assumiu o comando, apesar do ceticismo das garotas. Glenn assegurou aos alunos que venceriam a competição. Ele os dividiu em categorias e grupos com base em suas habilidades
habilidades e pontos fortes. Alguns alunos inicialmente discordaram das classificações de Glenn, mas ele continuou a elogiar suas habilidades enquanto apontava suas fraquezas. Isso os fez perceber o valor de suas habilidades únicas e como poderiam contribuir para a competição. No final, os alunos ficaram impressionados com a compreensão de Glenn sobre suas forças e fraquezas. Rumi e Sinead também ficaram satisfeitas com a iniciativa de Glenn em conhecer melhor os alunos e ajudá-los a se preparar para a competição, apesar de seus desacordos anteriores. Elas começaram a ver um lado diferente de Glenn e apreciaram seus esforços para apoiar os alunos. Nos bastidores, Glenn estava bastante impressionado com o quão bem ele tinha se saído como professor ultimamente. Ele percebeu que tinha causado uma boa impressão em seus alunos desde que começou a levar a sério seu trabalho de ensino. No entanto, ao mesmo tempo, ele sabia que estava quebrado e não podia se dar ao luxo de viver confortavelmente no momento. Então, Glenn decidiu abordar o diretor e implorar por uma mesada ou algum tipo de adiantamento para ajudar em sua situação financeira. Tanto o diretor quanto Celica eram bastante rígidos, figurativamente falando, o que significava que eram bastante firmes. Eles não queriam que Glenn recebesse ajuda externa. Queriam que ele assumisse a responsabilidade por si mesmo e aproveitasse ao máximo o que já tinha. No entanto, Glenn não estava pronto para desistir. Ele acreditava que Celica era em parte responsável por ele ter acabado na academia em primeiro lugar, então ele continuou implorando com eles. O diretor mencionou então uma oportunidade de bônus que chamou a atenção de Glenn. O professor da turma que vencesse a competição de magia receberia uma compensação por instruir a melhor turma. Glenn aceitou ansiosamente essa oportunidade, motivado principalmente pela recompensa potencial, em vez de uma preocupação genuína por seus alunos. Um dos alunos de sua turma não concordou com a forma como Glenn os organizou para a competição e sugeriu usar apenas os melhores alunos para maximizar suas chances de ganhar. Glenn ficou secretamente intrigado com essa ideia, mas não podia apoiá-la abertamente. Sinead defendeu a abordagem de Glenn, enfatizando o trabalho em equipe e a utilização das habilidades de todos os alunos. Durante o recreio, Glenn ficou do lado de fora ponderando sobre a próxima competição e como outras turmas poderiam usar apenas seus melhores alunos. Ele observou seus alunos de diferentes turmas começarem a competir, mesmo dentro de seus grupos de amigos, sobre quem se sairia melhor. Uma briga começou pelo espaço de prática, mas Glenn interveio para impedir. Então, um aluno chamado Harley se aproximou e questionou por que a turma de Glenn não havia reservado o local de prática. Harley nutria uma forte mágoa contra Glenn devido à sua falta de pontualidade e irresponsabilidade. Glenn e Harley trocaram palavras, com Harley expressando hostilidade e dizendo a Glenn para levar sua turma para outro lugar. Glenn instruiu seus alunos a praticarem perto de uma árvore, fazendo o melhor com o espaço limitado. Harley continuou a zombar da decisão de Glenn de envolver toda a turma na competição, acreditando que apenas os melhores alunos deveriam participar, como faziam nos anos anteriores. Isso deixou Glenn chateado e ele decidiu apostar todo o seu salário de 3 meses na vitória de sua turma, apesar de ter dúvidas em sua mente. Determinado e confiante em si mesmo e em seus alunos, aceitou a aposta e também apostou seu próprio salário de 3 meses na competição. Glenn não estava totalmente convencido por sua própria decisão, mas sentiu-se compelido a correr o risco dada sua situação financeira. Sinead interveio e enfrentou Harley, dizendo-lhe que ele não tinha autoridade sobre o campo de treinamento e que qualquer um poderia praticar lá. Ela até ameaçou reclamar com o conselho escolar se Harley e seus alunos continuassem incomodando-os. Harley e seu grupo acabaram recuando, deixando uma promessa final de que a turma de Glenn não teria chance contra eles. Sinead então motivou os outros alunos, garantindo-lhes que, com Glenn ao seu lado, poderiam vencer a competição. Isso encheu os alunos de confiança e empolgação. Nos dias que antecederam a competição, Glenn levou seu trabalho a sério. Ele trabalhou duro para treinar os alunos e ajudá-los a estudar magia, garantindo que melhorassem suas habilidades e obtivessem boas notas. Vencer a competição significava muito para ele, especialmente porque ele precisava do dinheiro do prêmio. Rumi e Sinead o observavam de longe, admirando sua dedicação. Não puderam deixar de sentir que ele se tornará o professor mais legal de todos, apesar das reservas iniciais de Sinead sobre ele. Na noite anterior à competição, Rumia ficou de pé na varanda, lembrando o trágico dia em que sua família foi morta. Ela segurava um pingente em sua mão, um lembrete de sua família, embora não conseguisse se lembrar muito sobre eles. Sinead notou o que Rumia estava segurando, mas não pressionou a amiga sobre isso. Em vez disso, focaram na competição iminente e na necessidade de praticar muito para vencer. Sinead não pôde deixar de se preocupar com Rumia, que poderia se sentir triste por não ter seus pais ali, como as outras crianças teriam. No entanto, Rumia assegurou a Sinead que conhecia seus pais verdadeiros e que os pais de Sinead eram como uma família para ela. Isso tranquilizou as preocupações de Sinead, e ambas decidiram jantar com seus pais. Durante o jantar, seus pais se desculparam por não poderem comparecer à competição devido a outros compromissos. As meninas os tranquilizaram, dizendo que estava tudo bem, mas seu pai ficou emocionado ao pensar que elas eram anjos por perdoá-lo tão
tão facilmente. O dia da competição chegou, e a rainha fez seu caminho para o evento, esperando avistar sua filha de longe. Ela tinha trocado seu pingente por um semelhante ao de Rumia e usava um colar diferente. Antes de a competição começar, a rainha ofereceu algumas palavras para abençoar o evento e Rumia percebeu que ela tinha um pingente semelhante ao dela assim que a competição começou. Os estudantes de várias classes começaram a competir, para surpresa de todos. Um dos alunos de Glenn, da turma 2, conseguiu o terceiro lugar, o que deixou os outros alunos da turma 2 animados. Glenn mesmo ficou bastante chocado, mas esperançoso. No entanto, a turma 1, liderada por Harley, começou a zombar deles pelo terceiro lugar. Harley eventualmente interveio e sugeriu que deixassem a turma 2 aproveitar o momento. Os alunos da turma 2 ficaram motivados e confiantes com Glenn ao lado deles, mas Glenn não pôde deixar de se sentir um pouco inquieto. Ele também estava com bastante fome e percebeu que era difícil se manter motivado com o estômago vazio. Celica, sentada ao lado da rainha, zombou da turma 2 por seu desempenho surpreendente. A rainha perguntou a Celica se Glenn era realmente especial, ao que Celica respondeu que ele tinha um dom para criar ideias impressionantes. Conforme a competição avançava, a turma 2 continuava se destacando e vencendo suas rodadas, colocando-os em uma posição favorável. Glenn ficou impressionado com o bom desempenho de sua turma e esperava ganhar para não ter que dar seu salário para Harley. Agora era a vez de Ria na competição de defesa mental. Um aluno da turma 5 tentou intimidar Rumia, pensando que ela não daria conta, mas Ria estava determinada a fazer sua parte pela turma dela. Um aluno da turma 2 suspeitou que Glenn estivesse sacrificando Rumia porque ela se destacava na magia de cura, mas foi escolhida para a defesa mental. No entanto, Glenn o assegurou de que Rumia era mentalmente forte, o que agradou Si. A competição de defesa mental começou e os alunos enfrentaram um professor que também era o mestre da defesa mental. O professor usou sua magia de manipulação mental para eliminar rapidamente vários alunos. Apenas Rumia e o aluno da turma 5 permaneceram. No entanto, os comentários pervertidos do professor sobre a aparência de Rumia desgostaram muitos, incluindo o diretor que ameaçou demiti-lo. Na rodada final chamada O Quebradamente, Rumia e o aluno da turma 5 enfrentaram-se. O aluno da turma 2 que duvidara de Rumia antes ficou impressionado com sua fortaleza mental. No entanto, a magia que eles suportaram nesta rodada foi angustiante para ambos e o corpo de Rumia começou a fraquejar e ajoelhar, mas o aluno da turma 5 permaneceu em pé. Glenn e Tim encorajaram Rumia a desistir, pois estava claro que ela estava sentindo dor. Eles elogiaram por sua perseverança, mas insistiram na sua segurança. No entanto, antes que pudessem intervir mais, foi revelado que o aluno da turma 5 estava inconsciente apesar de estar em pé, tornando Rumia a vencedora por padrão. A turma 2 emergiu como vencedora da competição, e os alunos estavam radiantes de alegria. Eles celebraram sua vitória, e até a rainha, a verdadeira mãe de Rumia, ficou emocionada ao ver sua filha feliz. A rainha havia abandonado Rumia, mas estava contente em saber que sua filha estava feliz. Celica instigou a rainha a falar com Rumia, mesmo que fosse só por hoje. Neste momento, dois personagens, Rei e Albert, aparecem discutindo sobre o abandono de Glenn da corte imperial para se tornar professor. Um deles quer confrontar Glenn, mas o outro lembra que a missão de proteger a rainha de um guarda suspeito é mais importante. Eles decidem que é uma tarefa para apenas uma pessoa. Durante o intervalo, Glenn observa os alunos, aproveitando seus almoços e lanches, desejando poder se juntar a eles. No entanto, ele está muito faminto e não pode se dar ao luxo. Len se aproxima de Glenn e pede para sair da competição de transmutação com medo de não se sair bem. Glenn a encoraja a se divertir e explica o feitiço para ela. Ele até se transforma em Rumia para demonstrar o feitiço, impressionando Len. Ele a segura para fazer o seu melhor e promete lidar com quem a incomodar. Cinei corre até Glenn pensando que ele é Rumia e oferece comida a ele. Glenn não resiste e tenta comer, mas Rumia chega e usa sua magia para transformá-lo de volta ao normal. Cinei o atinge com sua magia, e ele acaba nos arbustos, se sentindo envergonhado. Rumia traz para Glenn uma marmita dizendo que alguém especial a fez para ele. Ela não revela quem, mas é implícito que seja Sistane. Glenn permanece inconsciente do fato de que ele pode ser o idiota mencionado e agradece a Rumia antes de voltar para a competição. Inesperadamente, a rainha aparece, surpreendendo Glenn, que costumava ser seu guarda. Ela pede desculpas pela forma como ele deixou o emprego, e eles conversam brevemente. Glenn pergunta por que ela está lá sem seus guardas, mas ela não responde. Em vez disso, ela se dirige a Rumia como Nana, confundindo-a com outra pessoa. Rumia se desculpa pelo mal-entendido e corre de volta para a competição, e a rainha vai embora e pede a Glenn para cuidar de Rumia durante a competição. A rainha está cercada por seus guardas e o comandante-geral Zui se aproxima dela, pedindo desculpas e solicitando que ela vá com eles. Os personagens misteriosos reaparecem, e um deles sugere que esperem o momento certo para atacar seus inimigos com um assalto frontal completo. A turma 2 continua dominando a competição, ganhando outro evento. No entanto, Glenn está distraído, pensando na antiga princesa que foi apagada da existência devido ao seu poder especial.
hotel. Sinéia se aproxima dele preocupada com a ausência de Rumia. Glenn promete encontrá-la e deixa Sinéia encarregada das coisas enquanto ele está fora. Antes de partir, eles brincam sobre os deliciosos sanduíches de mais cedo, fazendo Sinéia corar. Glenn encontra Rumia sentada sozinha debaixo de uma árvore, segurando um medalhão vazio da noite anterior. Ela se pergunta se é estranho manter um medalhão vazio, e Flynn a tranquiliza dizendo que o que significa para ela importa mais do que o que está dentro. Rumia pergunta se ele sabe a verdade, se ele acredita que ela e a rainha são parentes, mãe e filha. Glenn diz que sim. Rumia compartilha sua compreensão de por que a rainha a abandonou devido à maldição com a qual ela nasceu, mas ela não consegue perdoá-la completamente, embora parte dela queira chamá-la de mãe. Ela também pensa nos pais de Si, que a criaram como se fosse deles, sem querer traí-los. Glenn diz a ela que as pessoas muitas vezes têm arrependimentos, não importa qual decisão tomem, e a aconselha a fazer o que a fará feliz. Ele pergunta o que ela quer, mas ela não tem certeza. Ele conta sobre o tempo em que serviu o reino como um mago sob o comando da rainha e como percebeu que o medalhão sempre significou muito para ela. Ele sugere que Rumia comece com o medalhão e diga à rainha como se sente. Ela está assustada e pede para ele acompanhá-la, ao que ele concorda. De repente, guardas imperiais aparecem e acusam Rumia de conspirar para assassinar a rainha. Eles tentam executá-la imediatamente. Glenn intervém, mas eles o avisam para ficar longe. Informam a ele que a ordem veio da própria rainha. Rumia se rende, mas Glenn questiona a falta de um julgamento. Quando ele tenta protestar, eles o golpeiam com suas espadas e amarram Rumia a uma árvore. Rumia aceita seu destino, sabendo que esse dia deveria ter passado. Uma luz cegante aparece derrubando os guardas. Glenn chega para resgatá-la, e Rumia preocupa-se que ele possa ter machucado os guardas, mas Glenn a tranquiliza, dizendo que é apenas uma luz cegante que está machucando os olhos deles. Mais guardas aparecem e Glenn usa sua magia para salvá-los. Eles correm pelos telhados em busca de um esconderijo. Glenn entra em contato com Célica para descobrir a situação, mas ela não pode ajudar e diz a ele que está por conta própria. Enquanto ele contempla uma solução, os dois personagens misteriosos reaparecem e se aproximam dele com suas espadas. Glenn parece reconhecê-los após falar com Célica. Alina revela que ela colocou um colar especial na rainha, que na verdade é o colar que Rumia possui. Esse colar tem o poder de matar a rainha se ela se rebelar contra o líder. A única maneira de quebrar esse feitiço é matar Rumia. Glenn percebe que é o único capaz de salvar a rainha. De repente, Albert reaparecem na frente de Glenn. Reataca-o com uma espada, forçando Glenn a se defender. No entanto, Albert intervém, golpeando Re, e Glenn a repreende. Glenn explica que Albert e Re pertencem à corte, uma organização que serve ao reino, e tanto Célica quanto Glenn foram membros. Os dois explicam a situação sobre a rainha e Célica. Depois de uma conversa, Glenn pede ajuda aos seus antigos colegas, revelando seu plano de se apresentar à rainha e confiar o resto a Célica. Eles concordam em ajudá-lo. Enquanto Glenn e Rumia evitam os guardas da rainha, Albert e Re decidem voltar ao estádio. Eles informam a turma 2 que os guiarão para a vitória. A princípio, os alunos estão céticos em relação a esses novos professores que são completos estranhos. No entanto, quando Albert e Re transmitem a mensagem de Glenn, os alunos percebem que podem confiar neles. Decidem ganhar a competição por si mesmos e garantir que Glenn não os provoque se perderem na ausência dele. Os alunos da turma 2 começam a ganhar vários jogos, empatando o placar com a turma 1. Lynn se destaca em sua competição de magia de transmutação, empatando com a turma 1 também. Tudo se resume a um duelo final, consiste em lutando contra seu oponente usando magia. Após alguns minutos de luta, Sinéia consegue derrotar seu oponente, levando a turma 2 à vitória na competição. Após a competição, Albert e Re se aproximam de Alicia para receber a medalha. No entanto, chocam a todos revelando suas verdadeiras identidades. Glenn e Rumia haviam trocado de corpos com Albert e Re, deixando os guardas imperiais confusos. Célica rapidamente cria uma barreira protetora para manter os guardas à distância. Glenn começa a questionar suas intenções em relação a Rumia. Zelos informa a eles que Rumia deve morrer para salvar a rainha e seu povo. Surpreendentemente, Alicia dá a ordem para Rumia ser executada, deixando tanto Rumia quanto Glenn chocados. Glenn inicialmente pensou que a rainha queria salvar Rumia de uma maneira diferente, mas agora percebe que ela não pode contar a verdade. Rumia fica devastada pelas palavras de Alicia. No entanto, Glenn enxerga através da decepção e ataca Zelos, derrubando-o. Alicia então remove o colar de Helena, pois Glenn conseguiu desativar a maldição usando a magia ao mundo do louco. Após isso, Alicia abraça Rumia, pede desculpas e revela seus verdadeiros sentimentos, levando Rumia a aceitá-la. Enquanto isso, Albert reencontram Helena, que revela que agora pertence ao sistema divino Y. Antes que possam fazer algo, Helena escapa usando sua magia, pondo fim ao conflito. Mais tarde, Glenn e Rumia têm uma conversa particular, onde é revelado que o poderoso mago que salvou Rumia no passado era, na verdade, Glenn ele mesmo. A rainha o havia pedido para resgatar sua filha quando ela foi sequestrada. Para celebrar a vitória, Glenn e Rumia se juntam aos outros alunos em um restaurante. No
entanto, Glenn percebe que eles gastaram todo o dinheiro que recentemente ganharam, o que o entristece. Na manhã seguinte, Glenn e Sinead começam o dia com um treinamento intenso de combate corpo a corpo. Sinead está um pouco frustrada porque esperava mais treinamento de magia, mas quando Glenn explica que está preparando-a para proteger Rumia, ela entende e aprecia seus esforços. Mais tarde, Rumia e Sistine encontram Glenn, que parece bastante cansado enquanto conversam. De repente, encontram recorrendo na direção de Glenn com sua espada pesada. Reanuncia que será a nova guarda-costas de Rumia e se infiltrou como uma nova estudante na turma de Glenn. No entanto, ela não está interessada em proteger Rumia, porque ela quer proteger Glenn. Glenn diz firmemente a ela que seu dever é proteger Rumia, repreendendo-a por sua recusa. Glenn então apresenta-a a todos os seus novos colegas de classe. Ela tem dificuldade em socializar e responder a perguntas simples, mas Glenn a ajuda. Em uma reviravolta inesperada, confessa que está apaixonada por Glenn, deixando as meninas animadas e os meninos desanimados. Durante a prática de magia, Sinead dá o seu melhor. Quando é a vez de Real, ela luta para usar o feitiço de choque com precisão. Ela não consegue atingir seu alvo com precisão, então pede para usar um feitiço diferente. Ela demonstra um feitiço de alquimia que cria uma grande e pesada espada e ela impressiona e assusta os outros alunos ao lançá-la com precisão no alvo. À medida que Real tenta se adaptar à sua nova vida de estudante, ela passa tempo com Sinead e Rumia durante o almoço para garantir que pode ir devagar e aproveitar suas refeições, já que ela não está mais no exército, mas na escola. Com o tempo, ela forma uma forte amizade com Sinead e Rumia, o que deixa Glenn feliz. Pouco depois, Glenn se encontra com Celica e eles discutem como retém-se encaixado com seus colegas de classe. Celica sugere que os professores também devem ajudar os alunos com habilidades sociais, e Glenn concorda, planejando tornar a próxima excursão agradável para os alunos. Dias depois, a turma 2 se prepara para uma excursão às Ilhas Senia, onde visitarão um laboratório de alquimia na ilha. Glenn encontra um vendedor estranho que se revela ser Albert. Albert menciona que é o verdadeiro guardião de Rumia e adverte Glenn para ter cuidado com Rê, pois ela pode ser muito perigosa. Glenn não presta muita atenção, pensando que o passado deve ficar no passado, mas Albert o aconselha a ter cuidado. Mais tarde, a turma se diverte na praia jogando vôlei e aproveitando suas férias juntos. Glenn se junta ao jogo de vôlei com seus alunos, e todos se divertem muito. À noite, Rê está com as garotas observando Glenn e os meninos brincando e tentando espiar nos quartos das garotas. Ela fica surpresa ao ver Glenn se divertindo tanto, pois ele costumava ser sombrio na academia. As garotas convidam Rê para jogar cartas com elas, e ela participa. Sinead e Rumia ficam felizes em vê-la se enturmando bem. Mais tarde, à noite, Rê confronta Glenn e pergunta por que ele deixou a corte. Ela afirma saber o motivo, mas não entende por que ele teve que ir, já que ela vive apenas por ele. Isso irrita Glenn, e eles discutem. Ele diz a ela que se o irmão dela ainda estivesse vivo, ele gostaria que ela vivesse por si mesma. A discussão aumenta, e recomeça a sentir ciúmes de Sinead e Rumia, achando que Glenn a abandonou por elas. Eventualmente, Rê deixa a praia chorando, deixando Glenn se sentindo culpado e pensando que as coisas nunca saem como planejado. No dia seguinte, a turma segue para o laboratório para a excursão. No caminho, Sinead menciona acidentalmente o nome de Glenn, o que distrai Rê e faz com que ela tropece. Si e Rumia tentam ajudar, mas Rê pede que não a toquem e diz que as odeia. Glenn chega e explica às garotas que Rê está chateada por causa dele, e ele se desculpa com ambas. No laboratório, o diretor Burks dá as boas-vindas à turma e os conduz em um tour. Ele explica que o laboratório está envolvido em experimentos com vida, incluindo a criação de quimeras combinando plantas e animais. Sinead e Rumia discutem a pesquisa abandonada sobre a ressurreição de pessoas, que foi considerada impossível. Burks menciona o projeto Reviver a Vida, que envolve clonar uma pessoa falecida usando seu código genético, um código astral e um éter alterado. Glenn acrescenta que o projeto foi descartado porque exigia sacrificar muitas vidas. Sinead pergunta o que mais é necessário, e Burks menciona que é necessária uma magia original possuída apenas por algumas pessoas. Mais tarde, os estudantes retornam ao hotel. Rumia se pergunta sobre os pensamentos de Rê e se pode conversar com ela. Sinead chama Rumia para o jantar, e quando ela se aproxima de Rê, Rê fica chateada e vai para a praia chorar. Glenn tenta consolá-la, mas ela o manda calar a boca e foge pela praia. Rê culpa Sinead e Rumia por afastarem Glenn dela, enquanto chora. As meninas estão preocupadas, e Glenn explica por que Rê está agindo assim. As garotas prometem não desistir dela, e Glenn decide procurar Rê pessoalmente. Enquanto procura por Rê, um homem chamado Rê aparece na praia, revelando-se como o irmão mais velho de Rê, embora ela pensasse que ele havia morrido anos atrás. Enquanto isso, Albert espia Rê e decide intervir em seu encontro com Rê. No entanto, Eleanor aparece para impedir Albert, levando a uma feroz batalha entre eles. De volta ao hotel, Sinead e Rumia esperam pacientemente que Glenn retorne com Rê. Elas acreditam que Rê realmente quer amigos e esperam que Glenn a traga de volta. Sinead vai buscar comida para quando Glenn e Rê voltarem. Na praia, Rainer tenta manipular Rê para matar Glenn e capturar Rumia, pois ele está
sob o controle de uma organização e promete libertá-la se ela obedecer. Glenn chega e expõe Rainier como membro da Divina Sabedoria, decidindo derrotá-lo para proteger Re. Glenn pede a ajuda de Re, mas ela o empala com sua espada, agradecendo-o antes de deixá-lo gravemente ferido. Albert percebe o ferimento de Glenn, mas se distrai, permitindo que Eleanor escape. Ele então vê Re se dirigindo ao hotel, onde as garotas estão. Minutos depois, Sinéi encontra Re em seu quarto coberta de sangue, enquanto Rumia está inconsciente. Sinéi tenta impedir Re, mas é paralisada pelo medo. Ela não consegue fazer nada enquanto releva Rumia embora. Sistine justifica não lutar contra Re, com medo de que ela possa machucar Rumia, mas no fundo ela sabe que estava apenas com medo. Albert aparece com Glenn morrendo, pedindo ajuda a Sinéi. Ela inicialmente tem dúvidas e medo, mas eventualmente reúne coragem. Ela realiza a ressuscitação cardiopulmonar em Glenn enquanto Albert lança um feitiço de reviver. Sinéi dá o seu melhor, e Albert a instrui a parar de sentir pena de si mesma, pois o tempo está se esgotando. Enquanto isso, Rumia é mantida como refém pela organização Sabedoria Divina, onde encontra Rainier e Re. Quando ela pergunta sobre Glenn, eles revelam a verdade, e Re se desculpa, expressando sua dedicação ao irmão. Ao acordar, Glenn aprende com Albert o que aconteceu. Ele fica impressionado com a força de Sinéi em ajudá-lo a reviver, apesar de suas discordâncias iniciais. Albert sugere envolver Sinéi no resgate da princesa, mas Glenn se recusa, considerando-a apenas uma criança. Albert revela que Burks estava trabalhando com Re e Eleanor e menciona a necessidade de parar Re, mas Glenn quer dar a ela outra chance, acreditando que ela está confusa e merece saber a verdade. Eles discutem sobre se Re ouviria Glenn, em vez de seu irmão, mas Glenn está determinado a salvá-la, mesmo que isso signifique lutar. Albert dá a Glenn seu antigo revólver como forma de pagamento por tê-los abandonado na corte, e eles decidem resgatar Rumia. Enquanto isso, Rumia está presa, e Burks planeja usar sua magia original para o projeto de ressuscitar a vida, causando-lhe dor. Rainier tenta confortar Re, que parece triste. Helena percebe que Glenn e Albert os rastrearam, e Burks convoca quimeras para impedi-los. No entanto, Glenn e Albert as derrotam facilmente. De volta ao hotel, Sinéi se culpa por deixar Re escapar com Rumia e se sente inadequada, apesar de seu treinamento com Glenn. Enquanto as defesas de Burks falham, ele confronta Glenn e Albert pessoalmente, transformando-se em uma quimera gigante. Albert insiste para que Glenn continue à frente, pois ele pode lidar com Burks sozinho. Glenn chega até Rumia, mas Re se coloca entre eles para proteger seu irmão. Glenn tenta conversar com Re, mas ela continua atacando-o. Glenn esquiva de seus ataques, e Rumia lembra Re de seu momento feliz observando as estrelas na praia. Isso faz Re hesitar, e Glenn aproveita a chance para perguntar se ela sabe o nome de seu irmão. Re duvida de si mesma, pois não consegue se lembrar do nome dele, e Glenn aproveita essa oportunidade para imobilizá-la com um feitiço de gravidade depois de atirar nela com seu revólver. Re começa a lembrar de sua verdadeira origem, revelando que ela é o primeiro experimento bem-sucedido do projeto Reviver a Vida. Ela é um clone de uma garota chamada Elishia, cujo irmão mais velho, Sion, foi morto por Rainier quando tentou interromper o projeto com a ajuda de Glenn. Glenn chegou tarde demais para salvar Sion e Elishia, mas resgatou Re, tratando-a como se fosse Elshia. Glenn investe contra Rainier, destruindo a maquinaria que mantinha Rumia cativa. Ele tenta eliminar Rainier com um feitiço, mas Re é salvo por 3 cópias sem emoção de recriadas por ele. Essas cópias atacam Glenn, mas Re defende Glenn e tenta trazê-lo de volta aos seus sentidos. Ele diz a ela que ela tem novos amigos e uma razão para viver, levando Re a se levantar. Ela começa a eliminar suas cópias uma por uma. Enquanto isso, Albert usa sua magia de fogo para derrotar Burks, reduzindo-o a cinzas rapidamente. Glenn usa o mundo do Tolos para anular os feitiços de Rainier e o derrota com um golpe após a batalha. Depois da batalha, todos retornam à ilha em segurança. Sinéi perdoa Re por suas ações, dando-lhe as boas-vindas de volta como amiga. Todos aproveitam o tempo na praia, e Glenn e Albert os observam, percebendo que a felicidade dos alunos é o motivo pelo qual Glenn luta tão arduamente. As crianças estavam brincando com uma bola em um dia ensolarado, e a bola rolou até onde Glenn e Albert estavam sentados. Glenn pegou a bola e a lançou de volta para Sistine, uma de suas alunas. Albert, sendo ele mesmo, fez um comentário sobre Sinéi parecer alguém, mas ele não elaborou. Enquanto isso, Helena havia retornado para a sabedoria divina, compartilhando a notícia de que ela havia adquirido a magia para reviver a vida. Parecia que eles tinham grandes planos em andamento. Mais tarde, todos retornaram à cidade, e recomeçou a morar na casa de Si com Rumia. Os pais de Cis a tratavam gentilmente, e retentou se ajustar à sua nova casa. Uma noite, enquanto estava de pé na sacada com as garotas, Re se desculpou sinceramente por suas ações passadas. Sinéi e Rumia a tranquilizaram, dizendo que a tinham perdoado e que ela era preciosa para elas. No dia seguinte, Sinéi foi para a biblioteca pesquisar sobre o castelo de MG. Ela esbarrou em Célica, que a encorajou em seus estudos sobre a história do castelo. Glenn também apareceu e agradeceu a Sinéi por tê-lo salvado durante sua aventura anterior. Sinéi corou ao lembrar do beijo que deu em Glenn enquanto fazia a ressuscitação cardiopulmonar.
abandonar. Isso deixou-a furiosa, pensando que Glenn havia feito algo errado com Cinei. Ela perseguiu Glenn pela escola com sua espada pronta para defender sua nova irmã. Durante a perseguição, Glenn tropeçou em uma carruagem, mas um feitiço lançado por um homem chamado Léo o salvou no último momento. Léo se apresentou como um novo professor da academia e mencionou que estava noivo de Sistine desde a infância. Ele elogiou Glenn por seus métodos de ensino e o convidou para observar sua aula. Glenn compareceu à aula de Léo e reconheceu que ele era um bom professor, mas notou que os métodos de Léo poderiam ser perigosos para os alunos. Rumia percebeu a desaprovação de Glenn, mas os outros estudantes ficaram impressionados. Após a aula, Léo convidou Cinei para uma conversa particular. Rumia pediu a Glenn para escutar a conversa deles, então eles o fizeram. Léo propôs casamento a Sistine, mas ela recusou, pois não queria desistir de seu sonho de explorar o castelo de MG. Léo a aconselhou a abandonar esse sonho, dizendo que era impossível de realizar. Glenn saiu do esconderijo e disse a Cinei para seguir seu coração. Léo não gostou da interferência de Glenn e o mandou cuidar de sua vida. Em resposta, Cinei decidiu mentir e disse a Léo que era namorada de Glenn, surpreendendo tanto Glenn quanto Léo. Glenn decidiu entrar na brincadeira e inventou mais mentiras para frustrar Léo, que achava que Glenn era um tolo. No final, Glenn desafiou Léo para um duelo, atirando sua luva no chão, e Léo aceitou imediatamente o desafio, retornando à sua aula com um olhar determinado. Glenn reuniu todos os seus alunos para falar sobre o próximo concurso mágico de corpo, que Léo transformou em uma grande competição entre suas classes. Ele estava determinado a vencer este concurso e tinha um motivo especial para isso. Ele disse às crianças que, se ganhassem, poderia se casar com Cinei e nunca mais ter que trabalhar, porque ela vinha de uma família nobre. Os estudantes ficaram surpresos com essa revelação, e alguns deles até riram da ideia de seu professor se casar. Glenn não pareceu se importar com suas reações, ele estava focado em ganhar. Mais tarde, Glenn se encontrou com Albert em um bar e compartilhou seus planos com ele. Albert não conseguia acreditar, ele achava que Glenn não amava realmente Cinei e que isso era apenas uma ideia maluca. Mas Glenn estava falando sério. Durante a conversa, Albert levantou um assunto sério. Ele alertou Glenn sobre uma droga perigosa chamada Pó de Anjo que estava sendo distribuída na cidade. Essa droga poderia transformar as pessoas em marionetes controladas por outra pessoa. Glenn ficou surpreso ao ouvir falar disso, pois achava que essa droga havia desaparecido há muito tempo. Albert instou Glenn a se afastar de qualquer coisa relacionada a essa droga, mas Glenn estava determinado a investigar. Albert então mencionou uma mulher chamada Sarah e apontou que Glenn via semelhanças entre ela e Cinei. Isso fez Glenn pensar em Sarah, que havia sido uma ex-colega na corte. Ela havia apoiado seu sonho de se tornar um mago da justiça. A mente de Glenn foi inundada por lembranças de Sarah, e ele não pôde deixar de sentir uma conexão entre ela e Cinei. Ele sabia que precisava descobrir mais sobre o Pó de Anjo e o que estava acontecendo na cidade. Finalmente, chegou o dia do duelo entre as classes 2 e 4, com Glenn e Léo como os representantes. O árbitro explicou as regras do duelo para todos. Ele disse que a equipe que capturasse a base inimiga ou derrotasse o representante do outro lado venceria. No entanto, ele também mencionou que a batalha duraria apenas 3 horas. Léo teve um momento para falar com Cinei antes do duelo começar. Ele disse a ela que queria que ela desse o seu melhor e que provaria a ela que era digno do coração dela. Pareceu meio romântico, e Cinei ficou um pouco corada. Por outro lado, Glenn tinha uma mensagem muito diferente para sua classe. Ele disse a eles que precisavam vencer para que ele pudesse se casar com dinheiro. Os alunos não puderam deixar de rir de seu objetivo direto e um pouco egoísta. A tensão no ar era palpável quando o duelo estava prestes a começar. Ambas as equipes estavam prontas para dar o seu melhor, e os alunos das classes 2 e 4 se enfrentaram com determinação nos olhos. Cinei estava dividida entre sua lealdade a Glenn e sua preocupação por Léo, que parecia genuinamente interessado nela. Quando o duelo começou, os alunos de ambas as classes liberaram seus poderes mágicos. Feitiços voavam pelo ar, criando displays deslumbrantes de luz e cor. Glenn e Léo se enfrentaram, cada um usando sua magia única para tentar ganhar vantagem. Cinei assistiu com a respiração suspensa enquanto a batalha continuava. Ela sabia que esse duelo não era apenas sobre vencer, era sobre provar seu valor e determinação. Glenn estava determinado a se casar com Cinei e nunca mais trabalhar, enquanto Léo estava determinado a mostrar a Sistine que ele era o único para ela. As 3 horas pareciam passar em um borrão enquanto os alunos lutavam com todas as suas forças. Foi uma batalha feroz, com ambos os lados se recusando a ceder. Glenn e Léo continuaram a se enfrentar, suas magias colidindo em um espetáculo espetacular de poder. No final, foram as táticas astutas de Glenn e seus recursos que permitiram que sua equipe capturasse a base inimiga e garantir a vitória para a turma 2. Blemblem estava orgulhoso de seus alunos pelo trabalho árduo e desempenho. Por outro lado, Léo não lidou bem com o empate. Ele começou a repreender seus alunos pela derrota, o que significava que ele não poderia se casar com Cine. Glenn não suportava ver isso e interferiu. Léo jogou sua luva desafiando Glenn para um duelo. Mais uma vez,
Glenn aceitou sem hesitar. Ele percebeu que Léo não desistiria de Sistine e estava tentando fazer com que ela desistisse dos estudos e se juntasse a ele. Glenn estava determinado a não desistir da ideia de se casar com a riqueza de si. Mas, assim que estavam prestes a lutar, Sinéia interveio. Ela queria ter sua palavra no assunto e, com um olhar determinado, ela deu um tapa em Glenn, sentindo que tanto ele quanto Léo a estavam tratando como um objeto. Ao ver isso, Rumia decidiu intervir também. Ela conversou com Sinéia e a tranquilizou, garantindo-lhe que Glenn não se casaria com ela apenas por dinheiro. Isso fez Sinéia reconsiderar sua posição, e ela tentou conversar com Glenn. Rumia também queria falar com Glenn, pois teve uma sensação estranha quando conheceu Léo. Isso a lembrou do sentimento estranho que teve quando encontrou Burks. Havia algo de errado com Léo, e ela queria descobrir. Em uma reunião secreta, Léo encontrou-se com um homem chamado Jadtis. Eles conversaram sobre o plano de Léo de se casar com Sinéia e se livrar de Glenn. Léo queria que sua família ganhasse mais poder, assegurando sua posição como o próximo líder. Jadtis achou esse plano divertido. Enquanto isso, de volta à academia, Glenn estava perdido em pensamentos. Ele mencionou o nome Sarah em voz alta. Sinéia ouviu e perguntou a Glenn quem era Sarah. Ela também queria saber por que ele desafiou Léo para um duelo. A princípio, Glenn tentou esconder a verdade, mas depois decidiu ser honesto com Sinéia. Glenn contou a Sinéia que ela se parecia muito com Sarah. Ele explicou que quando era criança, sonhava em se tornar um mago da justiça, mas desistiu desse sonho quando viu como o mundo mágico poderia ser difícil. Isso o fez ressentir-se da magia. Sarah foi quem o ajudou a continuar. Ela o apoiava, mas infelizmente morreu em uma missão que Glenn não conseguiu protegê-la. Depois disso, Glenn decidiu deixar tudo para trás e se tornar um Osler. Ele desafiou Léo porque não queria ver outra pessoa desistir de seus sonhos. Isso o lembrou de quando ele perdeu a esperança. Sinéia ficou aliviada ao ouvir que a motivação de Glenn não era apenas dinheiro, porque em seu coração, ela sabia que ele nunca desistiria de se casar com riqueza. Sinéia disse a Glenn que alcançar a grandeza era difícil e, às vezes, ela lutava para continuar, mas porque Glenn acreditava nela, ela continuaria avançando. Ela entendia que com Glenn ao seu lado, eles poderiam superar qualquer desafio juntos. Enquanto Glenn e Sinéia estavam tendo sua conversa sincera, seu momento foi interrompido abruptamente por Léo. Ele afirmou com ousadia que sabia tudo sobre o passado de Glenn. Isso deixou Glenn muito irritado, e ele avisou Léo para não dizer mais uma palavra. Mas Léo não ouviu o aviso de Glenn, e em vez disso, ele contou tudo e revelou que nos tribunais, Glenn era conhecido como o Tolo. Ouvir esse apelido deixou Glenn furioso, e ele tentou atacar Léo. Para a surpresa de Glenn, Léo era habilidoso em artes marciais militares e conseguiu parar o ataque de Glenn facilmente. Era algo que Glenn nunca tinha visto antes, mas isso era apenas o começo das surpresas. Léo convocou criaturas estranhas chamadas tulpas, e essas criaturas começaram a machucar Glenn. Ficou claro que Léo era incrivelmente poderoso, muito mais poderoso do que Glenn. As tulpas deixaram Glenn no chão, derrotado e machucado. Então, Léo disse a Glenn para ir embora, e com o coração pesado, Glenn se levantou e se afastou. Ele sabia que não poderia vencer essa batalha. No entanto, Léo não parou por aí, ele se virou para Sinéia e a ameaçou. Ele disse a ela que se ela não se casasse com ele, ele revelaria o segredo de Rumia e para todo o império. Esse segredo poderia colocar tanto Rumia quanto o rei em grande perigo. Sinéia se sentiu encurralada. O garoto com quem ela cresceu, aquele que ela costumava conhecer, não era mais o mesmo. Ele se transformou em alguém que ela não podia reconhecer. Ela tinha medo dessa nova versão de Léo. Com o coração apertado e sob uma pressão imensa, Sinéia não teve escolha a não ser aceitar a proposta de Léo. Ela concordou em se casar com ele, mesmo que não fosse o que ela queria. O próximo dia chegou, mas Glenn não apareceu para o duelo, fazendo Sinéia sentir-se traída. Além disso, Glenn também não retornou à academia depois da noite passada. A notícia se espalhou rapidamente pela academia. Quando os alunos da turma 2 ouviram que Sinéia havia aceitado a proposta de Léo e estava prestes a se casar com ele, ficaram chocados. Eles sabiam que Sinéia tinha sonhos e ambições que ela vinha trabalhando arduamente para alcançar. Essa mudança repentina em sua vida foi inesperada, confusa e preocupante. Colegas de si se aproximaram dela para entender o que havia acontecido. Eles não podiam acreditar que ela tinha desistido de seus sonhos tão facilmente. Perguntaram a ela por que ela tinha tomado essa decisão. Sinéia olhou para seus amigos com um toque de tristeza nos olhos. Ela explicou que às vezes os sonhos e a realidade não se alinham. Seu sonho de explorar o castelo de Mgar sempre foi um objetivo distante, e agora ela tinha que enfrentar a realidade de sua situação. Léo, seu futuro marido, se aproximou deles, e Sinéia foi com ele sem resistir. Seus amigos assistiram enquanto ela se afastava com Léo, e uma sensação de decepção pairava no ar. Eles não puderam deixar de se preocupar com ela e com o caminho que ela tinha escolhido. Entre os rostos preocupados estava R, que tinha se aproximado de Sinéia durante o tempo que passaram juntas. Ela podia ver que Sinéia não estava feliz com sua decisão. Um forte desejo de proteger sua nova amiga surgiu dentro dela, e ela fez um movimento para ir atrás de Sinéia
Cineie e confrontar Léo. No entanto, Rumia, que tinha um entendimento profundo da situação, segurou gentilmente sua mão, impedindo-a de avançar. Ela explicou que Glenn tinha um plano e que eles precisavam confiar em seu julgamento. Rumia sabia que Glenn sempre esteve lá para protegê-los e guiá-los através de situações difíceis. Ele tinha uma razão para permitir que Cineie tomasse essa decisão, mesmo que parecesse contra a vontade dela. Eles precisavam ter fé na sabedoria de Glenn e esperar o momento certo para agir. Então, por mais que doesse vê-la nessa situação, os alunos da turma 2 decidiram confiar no plano de Glenn e esperar pacientemente pelo momento certo para agir. Eles sabiam que seu professor nunca os tinha decepcionado antes e acreditavam que ele tinha um plano para trazer Cineie de volta para eles. Os dias passaram, e a academia parecia diferente sem a presença de Cis. Sua ausência pesava no coração de todos, mas eles se agarravam à esperança de que Glenn daria um jeito, assim como sempre fizera. Dias depois, chega o dia do casamento de Cis com Léo. Ela está lá em seu vestido de noiva, mas em seu coração, ela lembra das ameaças e dos medos que Léo impôs sobre ela. Apesar de sua relutância, ela decide prosseguir com o casamento e aceita Léo como seu marido. À medida que a cerimônia está prestes a atingir o ápice com um beijo, ocorre uma interrupção repentina. Glenn entra na cena, lançando uma bomba de fumaça que envolve a área em uma densa nuvem de fumaça. Aproveitando o caos, ele rapidamente agarra Cineie e faz uma fuga apressada com ela. Enquanto fogem, Glenn confia a Rê a responsabilidade de proteger Rumia, uma responsabilidade que ela aceita prontamente. Uma vez em segurança, Glenn começa a explicar para Cineie que esteve ausente para se preparar para um confronto com Léo, ciente de que poderia não sair vitorioso. A conversa deles é abruptamente interrompida quando indivíduos infectados sob a influência de Angeus Dastio aparecem. Cineie tenta explicar a verdadeira razão por trás do desejo de Léo de se casar com ela, mas a chegada das pessoas infectadas interrompe. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Albert e 2 membros da corte são vistos lidando com mais pessoas infectadas que se infiltraram em uma igreja. Glenn, sobrecarregado pela situação, fica cada vez mais agitado ao lembrar de uma missão passada que compartilhou com Sarah. Eles enfrentaram uma horda de pessoas afetadas pelo Angeus Dastio e não conseguiram salvá-las todas, resultando na trágica morte de Sarah. A presença dos infectados nas memórias dessa missão fatídica pesa muito na mente de Glenn, pois ele sabe que estão enfrentando uma ameaça perigosa e imprevisível. No meio do caos, Glenn recorda seu passado e a missão com Sarah. Determinado a proteger todos, ele toma medidas para eliminar os indivíduos infectados, um movimento que surpreende Cis. De repente, Léo reaparece, mas algo está errado. Ele passa por uma transformação, revelando sua verdadeira identidade como Jadtis. Glenn já suspeitava desse twist antes que fosse tarde demais. Jadtis revela uma revelação chocante, explicando que o verdadeiro Léo havia morrido após consumir o Angeus Dast. Entendendo a gravidade da situação, Glenn insta Cineie a fugir, convencido de que eles não pertencem ao mesmo mundo de Jadtis. Ele sabe que precisam se separar para a segurança de ambos, e Cineie obedece, fugindo do perigo. Jadtis revela seus verdadeiros motivos. Ele costumava ser um membro da corte e agora está em uma missão para encontrar os Akashic Records. Esses registros detêm o poder de controlar os princípios fundamentais do mundo. Para alcançar seu objetivo, Jadtis acredita que deve eliminar aqueles que ele considera ameaças dentro do Império, incluindo Glenn. Ele pretende realizar essa missão usando suas poderosas tulpas. Glenn e Jadtis se envolvem em uma batalha feroz, mas Jadtis ganha a vantagem, ferindo Glenn. Justo quando as coisas parecem sombrias, Cineie corre para resgatá-lo, impedindo que Jadtis fuja. Ela implora para Glenn voltar a ser o professor que ele era antes, explicando que não quer perder a pessoa que ele se tornou. Essas palavras tocam Glenn profundamente, e ele finalmente pede a ajuda de Cis para derrotar Jadtis, embora com um empurrãozinho de Cineie. Juntos, eles formam uma equipe poderosa. Cineie enfrenta as tulpas, usando sua magia para aumentar a força de Glenn. Com o esforço combinado deles, Glenn desfere o golpe decisivo em Jadtis, derrotando-o. Ao fim da batalha, as reservas de mana de Cis estão esgotadas, e Glenn corre para verificar seu estado. Enquanto isso, Jadtis aproveita a oportunidade para escapar usando sua magia. Glenn gentilmente pega Cineie, que está muito cansada da batalha. Seus alunos se reúnem ao redor, preocupados com o que está acontecendo. Glenn pergunta a Cineie se ela realmente quer que ele continue sendo seu professor, e ela responde com confiança que sim. Com sua resposta, Glenn a carrega de volta para a academia. No dia seguinte, na academia, Glenn recebe uma visita surpresa de Cineie, Rumia e Rê. Todos estão animados para aprender com ele e o chamam para começar a aula. Glenn é tocado pelo entusiasmo deles. Enquanto isso, Celica, a diretora da escola, informa Glenn que estará ausente explorando um labirinto subterrâneo por alguns dias. Isso significa que Glenn ficará encarregado sozinho. No entanto, ele não está preocupado, e Celica não pode deixar de sorrir ao ver a dedicação de Glenn ao ensino. Com um espírito alegre, Glenn começa a aula. Seus alunos estão ansiosos para aprender, e Glenn, com um novo senso de propósito e alegria, começa a ensiná-los. O futuro parece brilhante, e
Glenn está pronto para orientar seus alunos a se tornarem magos habilidosos. E assim termina nossa aventura. Eu sou Magin. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe aquele gostei para ajudar o canal. Até a próxima.